Olá, gente. Vamos lá? Vocês estavam vendo um pouquinho, né, do que eram substâncias, assim, homogêneas, heterogêneas. Entramos um pouquinho no que era as leis ponderais, que nada do Lavoisier, né, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando eu tenho uma reação química, eu tenho reagente, produto, sempre vou manter os valores. A gente vai entrar um pouquinho mais nisso depois, quando a gente chegar em balanceamento de reação, segundo ano vocês vão ver cálculo estequiométrico. Por enquanto, a gente guarda um pouquinho aquele conhecimento e vamos aqui para a separação de misturas. E aí, depois a gente volta para balanceamentos e afins, tá? Então, vamos lá um pouquinho para a separação de misturas. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Tá. Então, vamos lá. Processo de separação de misturas, tá? O processo de separação de misturas, ele pode ocorrer de várias formas. E o método que vai ser utilizado para você conseguir fazer isso vai depender de vários aspectos, tá? Então, eu vou olhar o tipo de mistura. Eu tenho uma mistura simples ou uma mistura homogênea, tá? Então, aqui tem o exemplo. A água sozinha. Eu misturei ela com açúcar, tá? Então, aqui eu só tô vendo o mesmo aspecto quando a água estava pura, estou vendo ela agora água e açúcar dissolvido. Então, isso aqui me diz que é uma mistura homogênea. Eu só tenho uma fase. Eu não consigo identificar se é uma mistura, que tem uma mistura aqui. Diferente da mistura heterogênea, quando eu misturo água e óleo. Eu tenho aqui duas fases. Então, eu consigo ver que eu tenho uma mistura heterogênea. Eles não se misturam totalmente. Eu não consigo ter uma fase só. Tenho duas fases. Então, vai depender desse tipo de mistura para eu selecionar o melhor método a ser utilizado e também de algumas propriedades específicas, como densidade, temperatura, solubilidade, tá? Temperatura entre a fusão e ebulição, solubilidade entre outros elementos. Então, eu tenho que ter ideia dessas características para conseguir escolher o melhor método para eu utilizar para fazer as minhas separações, tá? Então, alguns métodos de separação para misturas homogêneas. Quando eu tenho uma mistura homogênea de um sólido com um líquido, eu posso fazer uma evaporação, uma destilação simples. Quando eu tenho líquido, posso fazer uma destilação fracionada. Eu posso fazer uma destilação, quando eu tenho gás, liquefação, adsorção. Eu vou falar da maioria delas, o que não tiver aqui, vocês fiquem à vontade para procurar, mas eu vou falar das principais, certo? Então, vamos lá. Quando eu tenho aqui, quando eu vou fazer uma separação de misturas homogêneas, é quando eu tenho apenas uma fase. Então, os principais métodos que nós utilizamos são a destilação simples, tá? Ela é utilizada para fazer separação de substâncias sólidas de substâncias líquidas. Por exemplo, eu tenho água misturada com açúcar, lá do exemplo, ou água com sal. Quando eu vou aquecendo, a água tem uma temperatura de ebulição maior do que a temperatura de ebulição do sal. Então, essa água vai evaporar e vai ficar o sal. Só que se eu quero separar a água do sal, eu não posso deixar ela ir embora, evaporando, né? Quando ela evapora, ela vai tomar todo o ambiente, você não consegue recuperar essa água. Então, a gente usa um esqueminha que a gente faz essa destilação simples, tá? Então, aqui tá aquecendo a minha mistura de água e sal. E aí vai evaporando a água. Aqui tem um sisteminha que a gente chama de condensador que resfria e a água cai condensada aqui. Então eu fico com o sal nesse recipiente e com a água nesse, tá? Então esse aqui é o esqueminha básico de uma destilação simples. Também posso usar a destilação fracionada, quando eu faço a separação entre substâncias líquidas, tá? Quando eu tenho álcool e a água juntos. O álcool tem um ponto de ebulição mais baixo do que o da água, mas quando eles estão misturados, está uma mistura homogênea. Então, eu vou aquecer. E aí, aquecendo, o álcool vai evaporar primeiro. E eu vou utilizar, então, um outro esqueminha, que é muito parecido com aquele, onde eu tenho aqui
a coluna de fracionamento. Então, aqui eu tenho a minha mistura, álcool e água, ou como tá aqui, água e acetona. Vou aquecer, o álcool ou a acetona vai evaporar primeiro, ela vai subindo aqui, só que junto, como o ponto de ebulição é muito próximo, pode ser que o álcool acabe arrastando um pouco de água. E quem vai condensar primeiro? A água. Então ela começa a descer, porque ela tem uma temperatura de ebulição mais alta, mas também ela não vai estar totalmente, então, aqui como gás. Ela vai acabar encontrando essas barreiras e ela vai começar a, batendo nessas barreiras, voltar aqui para o meu balãozinho. Então, só vai passar o que está realmente vapor naquela temperatura. E realmente vapor vai ser o álcool, ou a acetona que eu estou trabalhando. Vai condensar e eu vou conseguir separar, tá? Então, quando eu tenho duas substâncias líquidas com pontos de ebulição próximos, eu tenho que utilizar a destilação fracionada, que ela utiliza essa coluninha aqui, com esses obstáculos, e só quem está realmente em vapor, que seria o caso da substância que tem o menor ponto de ebulição, que vai passar. A que não está totalmente no seu estado de vapor, ela acaba batendo nos obstáculos e voltando, tá? Então, mesmo princípio, um é para sólido líquido, esse é para líquido líquido. Alguns métodos de separação, então, para misturas heterogêneas. Quando tenho sólido com sólido, tenho várias: catação, ventilação, levigação, separação magnética, dissolução fracionada, peneiração, sublimação. A gente vai ver algumas delas, tá? E quando eu tenho sólido com líquido, posso fazer decantação, centrifugação, filtração simples ou a vácuo. Líquido, líquido, posso usar decantação. Gás e sólido, decantação, filtração também. Então, vamos ver alguns. Separação de misturas heterogêneas, tá? Então, quando eu tenho duas fases. Então, vamos lá. A centrifugação, ela ocorre através da força centrífuga, a qual separa o que é mais denso do que é menos denso. Olha lá a densidade, tá? Então, aqui um exemplo, a gente tem o sangue. O sangue tem várias moléculas diferentes, né? Várias substâncias. Eu tenho células vermelhas, células brancas, plasma. Se eu quero separar isso, eu vou colocar no aparelhinho que a gente chama de centrífuga e ele vai girar, girar. E o que é mais pesado vai acabar por física indo para baixo. E o que é mais leve, menos denso, vai ficar para cima, tá? E a gente não precisa só pensar lá no sangue, tá? A gente tem a centrifugação na lavagem de roupas, quando você lava roupa. O que é o processo de centrifugação? Você gira, 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 gira bastante para conseguir retirar a água da sua roupa. Então, é o mesmo princípio, tá? Só muda a intensidade da centrifugação e os aparelhos, mas você consegue separar o que é mais denso do que é menos denso, tá? Mas eu não preciso, eu só consigo fazer isso quando eu tô com uma mistura heterogênea, mas nesse nível como é o do sangue, que a gente consegue olhar só no microscópio, tá? Então, aqui, só mostrando como age a força centrífuga. Eu tenho aqui essas misturinhas, vamos pensar que seriam as diferentes moléculas. Comecei a centrifugar, o que é mais pesado desce, consigo então separar ainda esse sobrenadante. Centrifugo mais um pouco, o que é mais pesado, mais denso, desce. E aí tenho aqui ainda uma parte, eu recolho esse sobrenadante aqui, centrifugo mais um pouquinho, consigo separar o que eu quero do líquido, tá? Filtração é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas. Quando a gente está fazendo um café, a gente utiliza o coador, a gente está filtrando ali, além de estar fazendo uma extração dos princípios ativos do café, tá? Vamos lá. Então, aqui eu tenho um papel de filtro, um funil, um Erlen. Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea. O sólido fica retido aqui nesse papel de filtro e a solução, que não tem mais nada sólido, acaba sendo filtrada. Decantação é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Então, tenho lá água e óleo. Eu agito bastante, acaba misturando, mas se eu deixar paradinho, separa a água do óleo, tá? Então, aqui, só uma coisa mais bonitinha é o funil de decantação. Então, o óleo, o azeite fica aqui em cima quando eu quero separar,
e o líquido mais denso, que é a água, ela desce. Então, eu vou conseguir fazer essa separação, eu consigo liberar aqui, tem uma torneirinha, eu libero a água e sobra aqui o meu azeite, meu óleo. Catação. Nome é simples e também é tudo simples, tá? É um método de separação bem rudimentar, é usado para separar sistemas sólido-sólido. Então, baseia-se na identificação visual de componentes da mistura e na separação manual, tá? Então, é um método utilizado, por exemplo, lá na limpeza do feijão antes de cozer. Eu tenho feijão com algumas impurezas, visualmente eu consigo tirar o que eu quero e o que eu quero que fique vai ficar lá. Então, o nome já diz o que a gente está fazendo, catação. Tamização, ou a gente pode simplificar falando peneiração. É usada para separar sólidos constituintes de partículas de dimensões diferentes através de peneiras. Geralmente, a gente tem a granulação que a gente quer separar. Então, eu tenho lá, sei lá, uma areia com alguns pedregulhos. Quero tirar esses pedregulhos da areia. Então, eu pego uma peneira, vou separar a areia que tem os grânulos menores vão descer e os pedregulhos vão ficar em cima. Eu separo. Fiz então a peneiração. Ventilação. Método de separação para sistema sólido-sólido, no qual o sólido menos denso é arrastado por uma corrente de ar. Tá, um bom exemplo é das cascas de grãos de arroz, de amendoim. Então, eu tenho lá amendoim, arroz, que seja, e também tenho folhinhas, casquinhas. A hora que eu jogo para cima isso numa peneira, por exemplo, jogo para cima, o que é leve vai sair, o que não é tão denso, o que é mais denso vai voltar. Então, eu consegui separar utilizando o vento, o que eu não queria ali mais. Levigação. A água corrente arrasta o componente menos denso e o mais denso deposita-se no fundo do recipiente. É usado para separar areia e ouro. A areia é menos densa e por isso é arrastada pela água corrente, e o ouro, por ser mais denso, fica no fundo da bateia, que é isso daqui que está mostrando aqui. Tá? Então, eu tenho duas substâncias ali, que é a areia e o ouro. O ouro mais denso, mais pesado. Então, quando está em água corrente, esse ouro encontra ali esse obstáculo, ele acaba se afundando ali, ficando nesse fundo, e a areia ela consegue ainda passar pela correnteza, então você consegue separar dessa forma. Isso que é utilizado para mineração. Evaporação. É um método de separação sólido e líquido por evaporação do solvente. Também a gente pode chamar de cristalização. Em um recipiente aberto, permite-se que o solvente evapore, ficando só o sólido. Por exemplo, na extração de sal, tá? Então, água do mar, a sal mais água. Se você pegar isso e deixar num lugar aberto, a água vai sendo evaporada e o que vai ficando é o sal. É o mesmo princípio da destilação, mas nesse caso você não quer salvar a água, você só quer o produto que está sendo cristalizado, tá? Separação magnética, também chamado de imantação. Nesse método, um dos sólidos é atraído por um ímã, tá? Então, eu vou usar a propriedade de atração magnética para fazer essa separação. Ele é usado em larga escala para separar minérios de ferro de algumas de suas impurezas, como, por exemplo, lixo de objetos metálicos e afins que são recicláveis, tá? Outro exemplo simples é quando você quer separar linha e agulha de um monte de tecido, sei lá. Tem a agulha ali. Eu pego um ímã, eu coloco lá, ela vai ser atraída e eu consigo encontrar ela no meio daquele monte de retalho, por exemplo. Então, vamos pensar um pouco como a gente pode encontrar exercícios com esse tipo de para separação de misturas, tá? Então, uma maneira rápida e correta de separar uma mistura com ferro, sal de cozinha e areia na sequência é. Então, ó,
tenho ferro, sal de cozinha e areia. Então, todos eles são sólidos, certo? Vou misturar eles. Então, como que eu separo ferro, sal de cozinha e areia? Tá? Então, aqui eu tenho as imagens. Ferro assim, tá? Como limalha de ferro. Areia, sal de cozinha. Misturei tudo. Então, o que eu posso fazer? Filtrar. Filtrar o quê? Não dá, tá todo mundo sólido junto. Adicionar água e destilar. Se eu adicionar água, vai acontecer o quê? O sal vai ser solubilizado na água. Só que ainda vai continuar, e aí eu vou destilar. Vai continuar o quê? Lá na parte de baixo, a água vai subir, vai continuar tendo sal, areia e o ferro. Não vai solucionar a minha vida. Aproximar um ímã. Se eu aproximar um ímã, eu consigo tirar o ferro. Ainda vai sobrar o sal de cozinha e a areia. Então, eu vou adicionar água. Se eu adicionar água, o sal de cozinha, eu consigo ter ele dissolvido na água. Então, vai ficar água com sal de cozinha e a areia. Aí, ele está propondo depois fazer uma filtração. Beleza. Filtrando, eu separo a areia. Aí, se eu fizer uma destilação, eu tiro a água, podia fazer até uma evaporação, e fico com o meu sal. Essa seria uma possibilidade. O próximo, fala para destilar. Não dá para destilar 3 sólidos. E é impossível de separar. Não é impossível, né? A gente já viu que dá. Então, resposta correta aqui, o C. Eu separo primeiro o ferro com a aproximação de um ímã, adiciono água, consigo fazer a filtração, então eu separo a areia e depois, através de destilação, eu tenho o sal. Mais um exemplo, um exercício para a gente. Associe as atividades diárias contidas na primeira coluna, que é o que está aparecendo aqui, com as operações básicas de laboratório e fenômenos contidos nessa segunda coluna. Vamos lá. Os números da segunda coluna são lidos de cima para baixo, então daqui para cá. Em que ordem? Preparar um refresco de cajá, caju, manga, que seja, a partir do suco concentrado. Então, quando você faz lá, você pega aqueles frascos de suco concentrado, você vai colocar mais água para preparar. Você está fazendo o quê? Uma diluição, tá? Você não está sublimando, você não está filtrando, você não está extraindo, nem dissolvendo, você está diluindo. 2, adoçar o leite. O que é adoçar o leite? Eu estou colocando açúcar no leite ou adoçante no leite. Eu estou dissolvendo esse açúcar ou esse adoçante no leite. Estou fazendo uma dissolução. Preparar chá de canela. O que eu estou fazendo? Eu estou extraindo as propriedades do chá, né? Qual a ideia quando você coloca água fervendo para preparar um chá? É tirar as substâncias que estão presentes ali na planta que você está utilizando. Então, no caso, estou fazendo uma extração. 4. Usar naftalina na gaveta. Lembra, a naftalina ela é conhecida por sublimar, então ela sai do sólido e vai direto para o gasoso. E coar a nata do leite. O que eu estou fazendo quando eu estou coando? Eu estou retendo o sólido e deixando o líquido passar, estou fazendo uma filtração. Então, a ordem é que sublimação é da naftalina, diluição é do suco, não, perdão, é do suco, filtração é da nata, extração é do chá e dissolução é o adoçar o leite, tá? Então, a opção que tem essa ordem é a opção E. Aqui alguns exemplos de como a gente pode montar esquemas quando eu tenho lá um problema. Eu quero separar água, gordura e areia. Então, eu tenho água com gordura com areia. Eu consigo fazer uma decantação. Nessa decantação, eu vou ficar com água e gordura de um lado e areia do outro, tá? Aí eu faço uma evaporação, eu consigo ter só a minha areia. A água e a gordura eu ainda consigo fazer outra decantação e aí eu consigo separar os dois, tá? Então eu tô montando esqueminhas de como eu consigo fazer essa separação, tá? Fluxogramas, acho que vocês vão trabalhar bastante com fluxograma. Aqui, a próxima. Água mais álcool etílico.
uma substância, uma mistura homogênea aí. Se eu fizer uma destilação fracionada, eu consigo separar a água do álcool etílico. Folhas de chá, sal e limalhas de ferro. Se eu fizer uma separação magnética, eu consigo separar as limalhas. Vou ficar com as folhas de chá e o sal. Se eu colocar água, eu vou ter as folhas de chá ainda e a água salgada. Se eu fizer uma filtração, essas folhas são separadas. E aí eu ainda tenho a água salgada. Se eu ainda quisesse continuar aqui, eu fazia uma evaporação, para eu ter só o sal, ou uma destilação simples também, e eu conseguiria separar, tá? Se vocês quiserem mais exemplos de método de separação de mistura, no livro de vocês, na página 68 e 69 tem. Lá tem alguns exercícios também, mas eu propus os exercícios que estão no Moodle. Vocês vão clicar no link que tem lá, vai acabar caindo no site Super Professor. Vocês vão fazer o cadastro de vocês e as próximas vezes vocês vão utilizar somente a senha e o e-mail que vocês cadastraram para acessar. A gente está tentando diferentes métodos aí para a gente ver qual vai ser o melhor para a gente trabalhar, tá bom? Então, qualquer coisa vocês podem me procurar também. Era isso, bastante coisa, mas são simples, tá? Então, vamos fazer os exercícios para fixar mais um pouquinho, tá bom? Então, tá, gente, até a próxima.